O que o Pai deseja, eu tenho certeza que também o Frei Paulo deseja. O que Deus deseja é que aquilo que nós acabamos de cantar aqui agora aconteça na sua vida. Que desde o momento que você despertar, desde o momento que você abrir os olhos, desde o momento que você tomar consciência de que você está acordado a cada dia, a presença do Senhor possa saciar o seu coração. Que você já acorde com essa certeza. A presença do Senhor para mim é alimento. A presença do Senhor para mim é comida, é bebida. A presença do Senhor para mim é remédio. A presença do Senhor para mim é felicidade. Por isso eu queria mais uma vez convidar você a cantar isso, mas desejando que essas palavras se cumpram na sua vida. Sobretudo você que tem dormido mal, você que durante a noite acorda muitas vezes e que ao despertar está de mau humor, está com enxaqueca, o corpo doendo, as vistas cansadas. Cante isso mais uma vez e deixe que essas palavras realizem uma graça especial na sua vida. Ao despertar e saciará nossa presença no Senhor. Cantemos, solta a voz. Ao despertar. Queremos lembrar a todos que mais uma vez que essa homilia será gravada em áudio e em DVD. E aqueles que tiverem interesse em adquirir, no final da Santa Missa nós teremos uma pessoa lá no fundo do cantinho do dízimo. Você pode dar o seu nome e, se já quiser, pode fazer outro pagamento. E aí na semana que vem o seu DVD estará preparado, esperando você para retirá-lo no cantinho do dízimo. O valor do DVD é R$10. Caso você queira o CD, R$5. Claro, se eu quiser outras opiniões, você pode dar uma olhada lá também e dizer qual é que você quer, que a gente vai mandar aqui direcionar. Amém? Queridos, o Evangelho de hoje aborda sobre um tema que eu considero misterioso e que atinge todos nós, de alguma maneira e de diversas formas. Em resumo, o Evangelho fala de quê? Fala de um homem que distribuiu moedas a 10 dos seus funcionários. Para cada um dos seus funcionários, ele distribuiu 100 moedas. E disse para eles assim: eu vou viajar e vou voltar. Quando eu voltar, eu quero saber o que você fez com as moedas que eu te dei. Se você soube empregar bem, se você soube multiplicar essas moedas, eu quero saber se você foi capaz de administrar com eficiência os meus bens.
virou para o patrão e disse: Senhor, eu coloquei suas moedas no lenço e eu guardei. O texto diz claramente essa palavra: eu guardei as tuas moedas porque eu tenho medo de ti. Repete com o pai: eu guardei as moedas porque eu tenho medo de ti. Ele ficou com tanto medo do patrão que ele não teve coragem de arriscar. Ele não teve coragem de colocar aquelas moedas no mercado, de desenvolver, de trabalhar com as moedas que tinha e no final perder aquelas 100 que foram dadas para ele. Os outros não, eles tiveram coragem, foram lá e fizeram negócio com as moedas. Ele não fez. Qual foi o motivo dele não ter feito? Ele tinha. É sobre isso que nós vamos falar. Medo. Eu poderia dizer para você que talvez o tema, o conteúdo dessa homilia é esta palavra: medo. E eu gostaria de dedicar essa homilia a todos vocês que sentem de alguma maneira medo, principalmente aquelas pessoas medrosas que não têm coragem de arriscar, aquelas pessoas medrosas que estão paralisadas na vida. Essa homilia é para você. E essa homilia tem a finalidade de cutucar seus medos e ajudar você a ser curado deles. Padre, é possível ser curado dos medos? Sim. O que eu tenho que fazer, Padre? A primeira coisa, prestar atenção nas palavras do Padre e ouvir com muita fé. Tudo será. Amém? Para começar, eu quero ler para você o texto de uma música. É uma música que eu acho que resume muito bem todos os tipos de medo, ou pelo menos os principais tipos de medo que existem e que muitas vezes se assaltam sobre nós. Muitas vezes você nem percebe mais algum tipo de medo que atingiu e isso vai dificultando sua vida. Essa música foi escrita por um compositor, um cantor chamado Leninho, e o nome da música é Miedo, em espanhol, que significa medo em português. Padre, você vai cantar? Não dá. Vou ler para você o texto. Eu quero que você preste atenção nesse texto. Tenho medo de gente e de solidão. Tenho medo da vida e de morrer. Tenho medo de ficar e medo de escapulir. Medo que dá medo do medo que dá. Tenho medo de acender e medo de apagar. Medo de esperar, medo de partir. Tenho medo de morrer, medo de cair. Medo que dá medo do medo que dá. O medo é uma linha que separa o mundo. O medo é uma casa aonde ninguém vai. O medo é como um laço que se aperta em nós. O medo é como uma força que não me deixa andar. Tenho medo de parar, tenho medo de avançar, tenho medo de amarrar, tenho medo de quebrar, eu tenho medo de exigir, eu tenho medo de deixar. Medo que dá medo do medo que dá. O medo é uma sombra que o temor não desvia. O medo é uma armadilha que pegou a boca. O medo é uma chave que apagou a vida. O medo é uma brecha que faz crescer a vida. Eu tenho medo de olhar no fundo, medo de dobrar a esquina,
medo de se achar sozinho, medo de perder a rédea, a pose, o prumo, medo de pedir arrego, medo de vagar sem rumo, medo de estampado na cara ou escondido no buraco, o medo circulando nas veias ou em rota de colisão, o medo é de Deus ou do demônio, é ordem ou confusão, o medo é medonho, o medo domina, o medo é a medida da indecisão, medo de fechar a cara, medo de encarar, medo de calar a boca, medo de escutar, medo de passar a perna, medo de cair, medo de fazer de conta, medo de dormir, medo de se arrepender, medo de deixar de fazer, medo de se amargurar pelo que não se fez, medo de perder a vez, medo de fugir da raia na hora H, medo de morrer na praia depois do inimigo do mar, medo que dá medo do medo. Uma salva. Depois de termos visto tantas características, nós poderemos perguntar: o que é o medo? Por que nós sentimos medo? E quais as consequências do medo na nossa vida? O que será que Jesus pensa do medo? O que será que a Bíblia diz sobre o medo? E o principal, como vencer o medo? Temos poucos minutos, mas vamos tentar de uma maneira resumida trazer para você tudo isso de uma maneira compreensível e talvez até didática. O medo é um sentimento. O medo não é um jeito de comportar. O medo não são palavras que se diz. O medo não são gestos que se praticam. O medo é um sentimento. Portanto, qual é o lugar onde nasce o medo? No coração. Para que você possa alcançar os seus medos, você vai ter que escravizar o seu coração. Porque o lugar onde o seu medo habita é dentro do seu coração, porque ele é um sentimento. Que sentimento é esse, Pai? O medo é um sentimento que surge em nós diante de uma ameaça de perder alguma coisa. Só pode sentir medo quem se sente ameaçado. Se você não se sente ameaçado, se você não teme perder algo ou alguém, o medo ele não consegue penetrar seu coração. Para que o medo penetre no seu coração, é preciso que você esteja se sentindo ameaçado de perder alguém ou alguma coisa. Daí vem